A sapatilha para quilt e bordado livre pode ser usada para fazer cerzidos e fazer movimentos livres de quilting, ou até mesmo criar monogramas. A sapatilha tem uma pequena abertura circular por onde a agulha passa enquanto costura. A haste deve encostar no parafuso de fixação da agulha, que se move para cima e para baixo enquanto costura. Para colocar a sapatilha para quilt, primeiro remova o parafuso e o suporte da sapatilha, que estão na máquina. Dependendo do modelo da máquina de costura Singer, use o rebaixador dos dentes ou a placa isoladora para isolar os dentes. Gire o volante em sua direção para posicionar a agulha em uma posição mais alta. Em seguida, vá abaixando lentamente a agulha até que fique pela metade. Isso torna mais fácil o encaixe da sapatilha para quiltar. Verifique se a haste na parte superior do acessório está encostando no suporte de fixação da agulha. Parafuse a sapatilha usando uma chave de fenda. Para preparar a máquina, primeiro coloque a bobina com linha e depois passe a linha na máquina. Selecione a costura reta. Posicione o tecido e abaixe a sapatilha. Segure a linha com a mão esquerda e gire o volante em sua direção para a agulha descer e depois subir. Puxe a linha da agulha para trazer a linha da bobina para cima. Levante a sapatilha. Puxe as linhas e depois abaixe a sapatilha. Costure alguns pontos, pare a máquina e corte a linha. Quando você abaixar a sapatilha, vai perceber que ela não encosta no tecido. A sapatilha entra em contato com o tecido momentaneamente quando a agulha está na posição mais baixa enquanto costura. A sapatilha sobe novamente, permitindo que o tecido se mova livremente. Para cerzir furos ou áreas desgastadas no tecido, coloque um pequeno pedaço de tecido embaixo da área a ser cerzida para dar estabilidade. Selecione a costura reta e, enquanto costura o tecido, faça movimentos de ida e volta até cobrir todo o furo ou a área desgastada. Deixe a agulha em uma posição mais baixa e levante a sapatilha. Gire o tecido em 90 graus e abaixe a sapatilha. Repita todo o processo de costurar o furo ou a área desgastada. Para fazer movimentos livres para bordar, use o ponto zigue-zague ou a costura reta. Não é necessário determinar o comprimento do ponto, mas é necessário controlar a velocidade da costura com os movimentos livres do tecido. Use uma caneta com tinta removível para o tecido para desenhar na superfície do tecido. Use uma entretela na parte de baixo do tecido. Traga a linha da bobina para cima e então puxe as linhas e abaixe a sapatilha. Costure alguns pontos, pare e corte a linha. Continue costurando com uma velocidade moderada enquanto guia o tecido em ritmo moderado. Isso vai ajudar a não ultrapassar a área do desenho. Para fazer monograma, selecione o ponto zigue-zague e posicione o tecido em um bastidor. Isso torna mais fácil manusear os tecidos que você vai usar. Use uma entretela na parte de baixo do tecido. Use uma caneta com tinta removível para tecido para marcar o monograma na superfície do tecido. Faça o monograma com uma velocidade rápida enquanto movimenta lentamente o tecido. O comprimento e a largura do monograma são determinados pela velocidade da máquina e pelo manuseio do tecido.
Embora esta técnica precise de um pouco de prática, logo você irá perceber que é uma forma criativa de personalizar muitos projetos. Para fazer quilt livre, selecione o ponto de costura reta. Não é necessário determinar o comprimento do ponto, mas é necessário controlar a velocidade da costura com os movimentos livres do tecido. Posicione o forro, a manta e o tecido. Prenda com o alfinete para que as 3 partes não se soltem durante a costura. E faça seu quilt em movimentos livres. Para mais informações, acesse o site www.singer.com.br ou ligue para 0800 702 2323.